Bem, meus irmãos, já estamos no horário, para começar o culto. Já é 19 horas. Então, desde já, quero dar uma boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, motivo de muita alegria, estamos mais uma vez na casa do Senhor. E Deus tem nos agraciado com mais uma semana maravilhosa. Já estamos, graças a Deus, na quarta-feira, para cultuar o nosso Deus, neste culto de doutrina e oração. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo que vai ser feito a Ele aqui em sua casa. Vamos baixar nossas cabeças e fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos a Deus, em oração. Oremos. Pai Celestial, em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, por mais um dia maravilhoso que o Senhor tem nos dado, Senhor, e também por esta noite maravilhosa, meu Pai. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos dado essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui hoje, em Tua casa, nesta noite, para Te cultuar, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Quero Lhe agradecer, Senhor, por os irmãos que puderam chegar em Tua casa nesta noite, já estão aqui, Senhor, muito obrigado pela vida de cada um. E também, Senhor Deus, Te peço também a Tua proteção aos irmãos que ainda estão chegando, Senhor Deus, em Tua casa. Te peço, Senhor Deus, a Tua proteção de todo mal, Senhor, que possa chegar em paz aqui em Tua casa, Senhor, para nos cultuarmos ao Senhor juntos. Abençoa também aos irmãos que estão doentes, que estão enfermos, que estão impossibilitados, Senhor, de estar aqui também nesta noite. Ó Deus, coloca a Tua mão poderosa na vida dos irmãos, das enfermidades, Senhor Deus, para que possam ficar curados, Senhor. E que logo também eles possam estar com a gente aqui, Senhor, servindo ao Senhor, estando juntos, ó Deus, para adorar o Senhor e também para se alimentar, ó Deus, da Tua palavra. Vai, abençoa, Senhor, a nossa adoração, abençoa tudo que vai ser feito ao Senhor, Pai. Ao estudo da Tua palavra também te peço, Senhor Deus, abençoa também o Teu servo que irá trazer, Senhor Deus, o estudo nesta noite da Tua palavra. Falai conosco, Senhor Deus, através de Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser edificados, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos ensinando nesta noite. Ó Deus, em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós, Senhor, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Vamos agora cantar o cântico Soberano.
Amém, glória a Deus. Vamos agora entoar, irmãos, os 314 do cantor cristão. Estou seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Amém. Peço que todos possam ficar em pé também, para nós cantarmos esse hino. Tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. O Senhor, descansando sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não restejará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Ainda de pé, agora vamos ler a palavra do Senhor. E se encontra em Colossenses capítulo 1. Vamos ler até o versículo 8. Colossenses capítulo 1, versículo de 1 a 8. É a nossa leitura. A gente vai fazer uma leitura responsiva. Vou começar a leitura no versículo ímpares. Aí os irmãos vão ler os pares, tá bom, irmãos? Todos encontraram? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, isto é, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, igreja. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, igreja. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, igreja.
segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Igreja. Amém. Quero convidar o nosso irmão Benai para fazer uma oração, agradecendo a leitura da palavra do Senhor. Amém. Obrigado, irmão Benai. Podemos assentar, meus irmãos. Obrigado também pela cooperação, principalmente pela reverência ao nosso Deus. A gente vai cantar agora o cântico de oferta. Vamos cantar o cântico Participe na Obra do Senhor. E os irmãos já têm a oportunidade de ofertar ao nosso Deus nesta noite, aqui em sua casa. Participe, participe, participe na obra do Senhor. Participe, participe, participe na obra do Senhor. O campo é vasto, a obra é santa, são milhões sem gente sem salvação. Ele bate ao coração e diz: eu preciso de participação. Tu precisa de participação. Amém. Vamos orar pela oferta. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, ó Deus, queremos te agradecer de todo o nosso coração, Senhor, pelas ofertas que foram arrecadadas em tua casa nesta noite, que são para a obra e mantimento desse trabalho, Senhor, da tua casa, Senhor. Abençoai aos irmãos que te ofertaram e os que não te ofertaram também, eu te peço, Senhor, abençoe da mesma forma a todos. E Senhor Deus, possa, conforme tua soberania, nos dar condições cada dia, Senhor Deus, para ajudar na tua obra com as ofertas, Senhor Deus, e dízimos, Senhor Deus, em tua casa, para o teu trabalho. Em nome de Cristo Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Bem, irmãos, agora temos a segunda parte. Fizemos a nossa parte com Deus, que foi de engrandecer o nosso Deus. Agora temos a parte do estudo, com o nosso pastor Júlio César, que já está chegando aqui. Vamos lá. Meus irmãos, boa noite a todos. Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Não estranhe se a minha voz está fanhoso, já sou fanhoso, ainda mais equipado. Aí é que fica mais fanhoso ainda. Mas graças a Deus, mais uma vez nós estamos reunidos, no nome de Jesus, para juntos perseverarmos nessa doutrina que foi entregue aos apóstolos. E bendito seja o nome do nosso Deus. Gostaria de fazer menção, justificar a ausência da família do irmão Márcio. Teve que levar o Carlinho, seu filho, e agora que ele estava chegando no seu lar, eu acredito que ele não vai poder estar entre nós essa noite. E também o diácono Ademar, que ainda está viajando, com a irmã Joana, que ainda está se recuperando da cirurgia. Ok? Os demais eu não sei por que não vieram essa noite.
Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Nas 3 semanas que já se passaram, nós aprendemos sobre a introdução e hoje nós iremos dar início à exposição propriamente dita, onde nós vamos começar com o tema o poder transformador do Evangelho. Vamos ler novamente Colossenses, capítulo de número 1, versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 8. Agora há pouco nós já lemos, mas para nos familiarizarmos com esse texto, nós vamos ler novamente Colossenses, capítulo de número 1, os versículos 1 ao versículo de número 8. Amém? Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que agora até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos fazer uma brevíssima oração. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos juntos, reunidos no nome de Jesus, como igreja do Senhor, em um só Espírito, uma só alma e um só corpo, para adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade e louvar o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e certamente por tudo que o Senhor ainda irá fazer por nós. Agradecido, Senhor, estou pela vida de cada um dos meus irmãos que, dirigidos pelo Teu Santo Espírito, decidiram vir à Tua casa essa noite, por meio da Tua palavra nós sermos edificados, transformados e saímos daqui, Senhor, praticante da Tua palavra. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós. O Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um. Mas se porventura, Senhor, existe algum congregado, algum membro dessa igreja que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa, ficando em casa ou até mesmo procurando outra coisa para se fazer, rogamos pelo Teu Santo Espírito, para que o convença da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, para adorar o Senhor, para termos comunhão e para sermos edificados pela Tua palavra.
Aumente a fé daqueles que estão desanimados, daqueles que estão com pouca fé, para que assim se fortaleça, Senhor, por meio da Tua palavra, e sirva ao Senhor com alegria. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Poder se assentar. Muito obrigado pela presença de todos e a participação também. Irmãos, nós iremos fazer uma brevíssima recapitulação daquilo que nós estudamos quarta-feira passada, o qual o nosso tema foi a carta à igreja de Colossos, onde nós aprendemos alguns pontos sobre essa igreja de Colossos. Primeiro, nós aprendemos quem foi o remetente da carta. O remetente da carta foi Epáfras. Foi? Não, né? Vocês não estão anotando? Eu pensei que estava anotando. O remetente da carta não foi Epáfras. Epáfras foi o que fundou a igreja de Colossenses e pastoreou essa igreja de Colossenses. O fundador da carta foi o apóstolo Paulo, que estava preso. E nós vimos também o destinatário da carta, para onde a carta foi escrita. Foi para a igreja de Laodiceia ou Herápolis. Para onde a carta foi escrita? Para a igreja de Colossenses, mas no final da carta, o apóstolo Paulo também pede que essa carta possa ser lida à igreja de Laodiceia e também de Herápolis. Nós aprendemos o portador da carta, aquele que levou a carta, quem foi? Tico, que foi que levou a carta. E também aprendemos sobre a singularidade da carta, que tanto Colossenses como Efésios têm a sua unidade. Enquanto Efésios fala do corpo de Cristo, Colossenses fala que Cristo é o cabeça da igreja. E por último, nós aprendemos o propósito da carta. Primeiro, Paulo destina essa carta para elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual e também de alertar o cristão sobre os perigos das heresias. Então, foi dessa forma que nós encerramos. Hoje nós vamos dar início com o tema o poder transformador do Evangelho. Então, nós queremos destacar e dizer para os irmãos que nenhuma força do mundo é mais poderosa do que o Evangelho. Foi pelo Evangelho, quando o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, quando ele diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Foi por meio desse Evangelho que cada um de nós que estamos aqui essa noite, que cremos no nome de Jesus, foi por meio do Evangelho transformador que transformou a nossa vida. Então, o Evangelho, ele nasceu no coração de Deus. O Evangelho não nasceu no coração do homem. O Evangelho, ele procede do céu, não da terra. O Evangelho foi concebido diante dos céus e não diante dos homens. Aonde o Evangelho chega, esse Evangelho ele tem o poder transformador de transformar famílias, cidades e tudo aquilo que o mundo tem padecido. O Evangelho ele tem o poder de erguer. Por isso que Paulo, quando fala aos Colossenses, aqui nesse momento ele vai dizer que o Evangelho, o poder do Evangelho,
ele transforma as pessoas. Então, à guisa de introdução, nós queremos destacar 3 verdades gloriosas do Evangelho. Quando Paulo ele escreveu esse Evangelho para a igreja de Colossenses ou a igreja de Colossos, ele vai trazer alguns princípios bíblicos para nós entendermos por que o Evangelho ele foi escrito. Então, o primeiro destaque, ou a primeira verdade que queremos destacar acerca do Evangelho é que o Evangelho não depende de homem, os homens é que dependem do Evangelho. Você pode ler para mim, por favor? Irmãos, quando o Evangelho chegou ali na Ásia Menor, ali no vale do rio Lico, o apóstolo Paulo, como nós já vimos, ele não foi nem o pastor e nem o fundador daquela igreja, mas o trabalho, ele prosperou ali por causa de quê? Por causa do Evangelho. Então, por isso que o Evangelho ele não depende de homens, mas os homens é que dependem do Evangelho. Por que eu falo isso? Porque eu já vi pessoas dizendo que para a obra de Deus ser feita precisa de homens. Para a obra de Deus ser feita precisa de homens. Mas se tratando do Evangelho, o Evangelho ele não depende de homens, ou seja, a obra de Deus ela não depende de homem nenhum, é os homens que dependem da obra de Deus. E hoje o que é que nós temos visto aí nesse mundo que se circula concernente ao Evangelho? Hoje nós temos visto com muita tristeza o culto à personalidade, aquelas pessoas onde querem e aquelas pessoas onde trazem para si o culto à personalidade, onde a pessoa ela está no pedestal e essa pessoa ela é mais importante do que o Evangelho. Quando Paulo está dizendo aqui, que eu estou traduzindo, que o Evangelho não depende de homens, é os homens que dependem do Evangelho. Paulo está dizendo que o Evangelho ele é suficiente. O Evangelho ele é suficiente para que a obra de Deus possa prosseguir. Vocês viram que no contexto que nós já meditamos, como é que era a cidade de Colossos, né? Nós vimos que a cidade de Colossos, depois dos terremotos, depois dos vulcões, o que aconteceu com aquela cidade? Aquela cidade ela foi devastada. Mas quando chegou o Evangelho, o que aconteceu quando chegou o Evangelho? Quando Paulo vai dizer aqui, olhe para a sua Bíblia, a partir do versículo de número 3, Paulo ele vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos. Sabe o que isso significa? Que quando o Evangelho chegou na cidade de Colossos, o que o Evangelho fez? O Evangelho ele transformou aquela pessoa. Por isso que Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não depende de homem. É nós que dependemos do Evangelho, porque esse Evangelho ele é o poder de Deus que transforma as vidas para todo o que crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, o Evangelho é que dá significado ao lugar, e não o lugar ao Evangelho. Repita comigo, por favor. O Evangelho é que dá significado ao lugar, e não o lugar
Irmãos, a cidade de Colossos estava em franco declínio no tempo de Paulo. Vocês se lembram, né? Laodiceia e Herápolis, cidades vizinhas do Rio Lico, eram aquelas cidades que lançavam sombras sobre Colossenses, onde as suas glórias já tinham passado. O que aconteceu? Quando o evangelho chegou naquela cidade, o evangelho ele deu significado naquela cidade. Ou seja, não foi o lugar que deu significado ao evangelho. Por quê? Porque uma nota de John Stott, ele diz assim, presta atenção nessa nota de John Stott, quando ele diz assim: tem pessoas que dizem que não há lugar o qual o evangelho não possa crescer. Tem pessoas que dizem que não há lugar o qual o evangelho não possa crescer. Por exemplo, qual é a ideia aqui? Vamos supor que nós queremos abrir uma congregação. Aí vamos pensar assim um canto que nós podemos imaginar assim que esse evangelho ele não vai produzir. Vamos supor que nós queremos abrir uma congregação dentro de um condomínio. Aí você vai dizer, mas pastor, dentro de um condomínio, como é que nós vamos evangelizar essas pessoas? Como é que essa igreja ela vai crescer dentro de um condomínio? Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo, que o evangelho é que dá significado ao lugar. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que neles crê. Então, quando John Stott está dizendo que tem pessoas que acham que em alguns lugares não dá crescimento, não tem como montar uma igreja, ele está dizendo que essas pessoas não acreditam no poder do evangelho. Porque é o evangelho que vai dar significado ao lugar, e não o lugar ao evangelho. Então, não foi a cidade de Colossos que deu projeção ao evangelho, mas o evangelho que deu projeção a Colossos, por meio do evangelho de Jesus Cristo, que o mundo inteiro conheceu a pequena cidade de Colossos. Então, irmãos, é o evangelho que dá significado ao lugar, e não o lugar ao evangelho. Então, quando nós pensarmos em abrirmos uma congregação, nós precisamos pensar no evangelho que dá o significado. Porque senão nós vamos estar tirando essa ideia que em alguns lugares que nós possamos pregar o evangelho, esse evangelho ele não dá fruto. E Paulo está dizendo isso ao contrário. Terceiro, o evangelho tem poder em si mesmo e não depende de nenhum elemento externo a ele. Repita comigo aí, por favor. Sabe por quê? Abre sua Bíblia aí, irmãos, para Marcos, capítulo de número 4, versículo 26 ao 29. O evangelho, ele é comparado, quando Jesus fala aqui em Marcos, ele é comparado a uma semente que tem vida em si mesmo. Marcos, capítulo de número 4, versículos a serem lidos serão do versículo 26 ao 29. O que eu estou dizendo? Que o evangelho, ele tem poder em si mesmo e não depende de nenhum elemento externo a ele. A Jesus, para corroborar com isso, Marcos capítulo de número 4, versículo 26, Jesus diz assim sobre a parábola da semente: disse ainda:
O reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O que Jesus está dizendo? Que aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que o evangelho, ele tem poder de se produzir por ele mesmo. Jesus está dizendo que o reino de Deus é como se lançasse uma semente, né? Vamos lançar esse evangelho. Depois que esse evangelho, como se fosse a semente, se levantar de noite e a semente germinasse pela pregação por meio do Espírito Santo e as almas se convertam e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, falando-se do evangelho, e Jesus vai dizer no versículo 28, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, trazendo essa ideia, para que Paulo está dizendo aqui que esse evangelho, ele tem poder em si mesmo e não depende de elemento externo a ele. Por quê? Porque muitas das vezes o homem hoje, ele quer adicionar algo ao evangelho. Porque as igrejas hoje estão cheias? Porque elas querem adicionar algo a esse evangelho. E dessa forma as igrejas elas vão ficar cheias mesmo. Por quê? Porque elas querem algo para si, para satisfazer, mas esse evangelho de Jesus Cristo, ele não depende de nenhum elemento externo. Porque aonde o evangelho chega, ele produz fruto, aonde a palavra de Deus ela é anunciada com fidelidade e poder, vidas são salvas e o reino de Deus se estabelece. Então, o evangelho não precisa de nenhuma ajuda externa para produzir frutos. O próprio Espírito Santo de Deus é que opera através do evangelho para transformar vidas. Para transformar vidas. Por isso que o evangelho, ele é considerado como a dinamite de Deus, que quando o evangelho chega, as almas se convertem. Então, irmãos, a guisa de introdução, nós vimos aqui primeiro que o evangelho não depende de homens. É nós que dependemos desse evangelho. Segundo, o evangelho é que dá significado ao lugar e não o lugar ao evangelho. Terceiro, o evangelho tem poder em si mesmo e não depende de nenhum elemento externo a ele. Para guisa de introdução. Agora sim, nós vamos lá para o nosso texto. E vamos destacar aqui 3 pontos na análise do texto mencionado, Colossenses capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 8. Queremos lembrar que Paulo, ele foi o maior evangelista, Paulo foi o maior missionário, Paulo foi o maior plantador de igreja, o maior teólogo da igreja primitiva. Paulo, ele escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, escreveu 13 livros. Nenhum escritor no mundo é mais lido do que o apóstolo Paulo. Nenhum escritor do mundo é mais lido do que o apóstolo Paulo. Então aqui eu gostaria de destacar
em primeiro lugar, olhe para a sua Bíblia, que Paulo é um enviado de Cristo. Nós vamos começar com as credenciais do apóstolo Paulo. Nos diz assim no versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, irmãos, aqui nós temos aqui a credencial do apóstolo Paulo, que Paulo foi um enviado de Jesus Cristo. Paulo aqui, ele se apresenta à igreja de Colosso como apóstolo de Jesus Cristo, mesmo não tem sido plantador da igreja de Colossos e nem pastor, mas Paulo, ele demonstra aqui a autoridade para orientá-lo, aqueles irmãos de Colossenses, espiritualmente. Então, Paulo aqui, na sua credencial, ele diz que ele foi enviado por Jesus Cristo. A sua autoridade, o seu vasto conhecimento, a sua larga experiência como missionário da Ásia Menor e da Caia e da Macedônia, não provinha de autoridade humana, mas sim de autoridade de Deus. Por isso que diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Irmãos, essa palavra apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. Quem foi que enviou o apóstolo Paulo foi Jesus Cristo. Quando apareceu, vamos ler esse texto? Quando Jesus Cristo apareceu ali na estrada de Damasco. Os irmãos que estudam a Bíblia, está onde esse texto? Atos capítulo 9. O que eu estou dizendo? Que a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado, e que o próprio Jesus Cristo foi quem enviou o apóstolo Paulo. Vamos pegar do versículo 1. Só para nós entendermos aqui o contexto, quando ainda o seu nome era Saulo, quando nos diz assim, Atos capítulo de número 9, versículo 1. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum ou alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha o versículo de número 15. Mas o Senhor não disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então foi aqui que o apóstolo Paulo foi convertido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi aqui que o apóstolo Paulo foi enviado. Por isso que diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo era um embaixador que falava em nome de Deus. O direito que Paulo tinha para falar está no fato de ser sido enviado por Deus, ou melhor dizendo, enviado por Jesus Cristo para ser embaixador entre os gentios. Então, foi Jesus Cristo que enviou o apóstolo Paulo. A ideia aqui, irmãos, Varre Boas, na sua nota, diz assim, que a ideia principal do termo apóstolo é de autoridade atribuída. Não é apenas pensar e falar, mas agir com poder. Quero melhorar para clarear nossa mente a ideia. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 3. A ideia aqui de apóstolo é de autoridade atribuída, assim também o qual é atribuída às autoridades. Romanos, capítulo de número 13, só para nós entendermos a ideia, que essa nota nos diz que a palavra apóstolo é de autoridade atribuída. Olha, quando o próprio apóstolo Paulo, já apóstolo, ele vai falar sobre as autoridades. De onde que vêm essas autoridades? Paulo veio de Jesus Cristo, mas de onde vêm as autoridades? Ele vai dizer no versículo 11 de Romanos, capítulo de número 3, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Qual é a ideia aqui? Que toda autoridade eclesiásticas, parlamentares, todos aqueles que estão revestidos de autoridades, foi Deus que lhe deu essa autoridade. Foi Deus que lhe deu essa autoridade. Por isso, irmãos, cuidado ao falar do nosso presidente. A Bíblia diz para nós não falarmos, a Bíblia diz para nós orarmos pelas autoridades. E no versículo de número 2, ele vai dizer, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, essa é a ideia aqui, que o Warner Bowles está dizendo que a palavra apóstolo é de autoridade atribuída. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, por vontade de Deus. Então, é o próprio Cristo que fala à igreja por intermédio do apóstolo Paulo. O apostolado do apóstolo Paulo não foi uma escolha pessoal. Ele não quis ser apóstolo, não foi ele que se intitulou apóstolo, mas foi uma vocação do Senhor Jesus Cristo para o apóstolo Paulo. Então, o apostolado do apóstolo Paulo é diferente de uma pessoa que estuda para se tornar médico, de uma pessoa que é um comerciante ou é um engenheiro. Essa pessoa, ela quer ser médico, comerciante e engenheiro. Mas o apóstolo Paulo não, ele já é ao contrário. Ele não quis ser apóstolo, ele foi enviado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos,
por que eu estou dizendo isso? Quando ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Qual é a aplicação que nós tiramos para as nossas vidas aqui? É para nós não darmos créditos a esses apóstolos que estão aí. Para nós não darmos crédito a esses apóstolos que estão aí. Onde as pessoas hoje se intitulam como apóstolos. Então a palavra de Deus diz que não existe mais apóstolos como era na época do apóstolo Paulo. Não existe mais. E as pessoas hoje estão se intitulando apóstolo. Irmãos, para ser apóstolo, na época do apóstolo Paulo, tinha que ter alguns requisitos. Primeiro, ter sido discípulo de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno. Era o primeiro requisito. Esses apóstolos que tem hoje, eles têm esse requisito de ser discípulo de Jesus Cristo durante o seu ministério? Não tem. Porque não nasceram na época de Jesus Cristo. Segundo requisito para ser apóstolo durante a era do apóstolo Paulo, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Ter sido testemunha ocular, ter ouvido e visto. Ouvido ou visto. Então, esses que estão aí, ouviram e visto a ressurreição de Jesus Cristo. Terceiro requisito, ser chamado e comissionado diretamente por Cristo, como foi o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Então, irmãos, que nós não viemos ser enganados por esses que diz que são apóstolos e não são apóstolos. Eles são os verdadeiros falsos mestres, são os verdadeiros anticristos, como estava acontecendo lá na igreja, qual nós já estudamos de 1 João, e vimos também na igreja de Colossenses. Então, quando alguém chegar para você e disser assim, eu sou um apóstolo, não acredite, porque isso é mentira. Vamos para Apocalipse. Olha o que Jesus disse lá em Apocalipse, capítulo 2. Versículo 2. Quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, ele vai dizer para essa igreja, conheço as tuas obras, Apocalipse 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos, e Jesus está dizendo, e não são, e o achaste mentiroso. Então Jesus está dizendo para essa igreja que tinha pessoas que estavam se declarando apóstolos e não eram apóstolos, eram mentirosos que estavam ali infiltrados naquela igreja. Se Jesus viesse nesse mundo hoje e falasse para aquele que se intitula apóstolo, Jesus ia dizer, você é um mentiroso. Porque o dom de apóstolo hoje não tem mais. O dom de apóstolo ele já cessou. Então, Paulo está dizendo que ele é o verdadeiro apóstolo. Primeiro, Paulo é o enviado de Jesus Cristo. Segundo, Paulo trabalha em sintonia com Deus. Olhando para a sua Bíblia, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de quem?
É vontade do apóstolo Paulo, é vontade da igreja de Colossos, é a vontade de Deus. Então, Paulo, ele é apóstolo por vontade de Deus. Não é como está acontecendo no dia de hoje, né? A pessoa, ela mesma se decide por vontade própria de ser apóstolo. Uma nota de William Hendrick diz assim: Paulo alcançou seu apostolado não por aspiração, nem por usurpação, tampouco por nomeação da parte de homem, mas por divina vocação. Irmãos, vamos para Gálatas, para nós corroborarmos com isso que eu estou dizendo, que Paulo não alcançou o apostolado por aspiração, nem por usurpação, nem tampouco pela vontade humana. Gálatas capítulo 1, versículo 16 e 17. O próprio apóstolo Paulo aí diz assim, Gálatas 1, 16 e 17. Paulo, apóstolo, não da parte de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 16 e 17. Revela em seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, Paulo, ele tinha sintonia com Deus, porque o apostolado do apóstolo Paulo foi por vontade de Deus. E hoje que nós temos visto, são muitos falsos obreiros que se levantam e arregovam para si o título de apóstolo. Arrevogam para si o título de apóstolo, pervertendo a sã doutrina e desencaminhando as ovelhas de Cristo. Essas pessoas, elas são lobos ferozes. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 20. Primeiro nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tem sintonia com Deus, e o seu apostolado não veio por intermédio de nenhum homem. E Atos, capítulo de número 20, Lucas narrando, ele vai dizer a partir do versículo, vamos pegar do versículo 28, para dizer para nós que esses falsos apóstolos, eles são como os lobos, devoradores, fraudulentos, e pastores que pastores a si mesmo e não as ovelhas. Atos capítulo 20, versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos
3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O apóstolo Paulo, irmãos, ele já estava prevendo. E é isso que aconteceu. Hoje nós temos esses chamados de apóstolos, mas o apóstolo Paulo, o ofício do apostolado não era algo que foi ganhado por mérito, e sim por conquista, mas algo que se recebeu de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Então, mais uma vez, irmãos, nós estamos aprendendo que para ser apóstolo no dia de hoje, Jesus Cristo, ele não vai mais enviar, não vai ser mais da vontade de Deus, porque isso cessou, e esses que estão enganando a igreja de Deus. Primeiro, Paulo foi um enviado de Jesus Cristo. Segundo, Paulo trabalha em sintonia com Deus. Terceiro, Paulo trabalha em sintonia com os irmãos. Versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo não seguia uma carreira solo. Ele sempre foi acompanhado por colaboradores. O apóstolo Paulo escreve, quando Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ele está dizendo que Timóteo é um cooperador de Paulo e está junto dele quando esta carta é arremetida à igreja de Colossenses. Paulo é aquele que ajudava, ou melhor dizendo, Timóteo é aquele que ajudava o apóstolo Paulo. Timóteo era aquele cooperador do apóstolo Paulo. Então, somente na carta aos Efésios, Colossenses e Filipenses e 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo ele menciona Timóteo. Então Paulo ele tinha uma sintonia com os irmãos. E quem era Timóteo, irmãos? Timóteo era um jovem tímido e doente, nascido em Listra, era um filho, ou melhor dizendo, era filho de pai grego e mãe judia. Aprendeu, vai dizer lá em 1 Timóteo, as Sagradas Escrituras por intermédio de sua mãe Eunice e de sua avó Lode. Conheceu o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo o ganhou para Cristo. Então, Paulo é aquele que Paulo era aquele que trabalhava em sintonia com os irmãos. Qual é a aplicação que nós tiramos para as nossas vidas aqui nesse ensinamento? Que todos nós precisamos trabalhar em sintonia. Todos nós precisamos trabalhar em sintonia. Abra sua Bíblia aí, irmãos, para Filipenses capítulo 2. Nós queremos tirar desse texto o ensino que, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha sintonia com os irmãos, nós também precisamos ter sintonia uns com os outros. Filipenses capítulo de número... Vamos pegar do versículo 27, para nós entendermos o contexto. Paulo vai falar sobre a unidade cristã na luta. E ele pede que nós estejamos sempre no mesmo pensamento. Filipenses capítulo de número 1, versículo 27. Depois vamos para o capítulo 2, até nós chegarmos ao versículo de número 4 do capítulo de número 2.
Paulo ele diz assim, Filipenses 1:27, vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, em que nada estáis intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Aí no capítulo de número 2 ele vai dizer, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo, no versículo de número 3, ele vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então nós temos aqui a unidade cristã, que Paulo, aqui escrevendo aos irmãos de Filipenses, pede que eles, como nós, venhamos ter a mesma disposição nos pensamentos, sejamos unidos no amor, na alma, tendo o mesmo sentimento, e nada façais por partidarismo. Então, quando Paulo, voltando para o nosso texto, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, ele tinha sintonia com os irmãos. E para nós encerrarmos, irmãos, eu gostaria aqui de destacar 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação para as nossas vidas é que possamos, irmãos, pregar o evangelho. Esse evangelho, ele tem poder. E esse evangelho, ele não depende de lugar. Esse evangelho, ele não depende de um homem para que possa florescer. Esse evangelho não depende de elemento externo. Esse evangelho, ele precisa ser pregado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, se nós queremos que nossos filhos, as nossas parentelas, venham entregar a sua vida a Jesus, faça o quê? Pregue o evangelho, porque o evangelho, ele é o transformador de vidas. Não adicione nada ao evangelho. Só o evangelho, por meio de Jesus Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Segunda aplicação para as nossas vidas, irmãos, é que nós precisamos combater as heresias por aqueles que se dizem apóstolos e não são. Precisamos combater essa heresia daqueles que se dizem apóstolos e não são. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele foi enviado por Deus. E quando uma pessoa chegar dizendo para você que é um apóstolo, você tem toda a autoridade por meio da palavra de Deus dizer para essa pessoa que é um mentiroso. Porque hoje não existe mais apóstolos. Hoje não existe mais apóstolos. Então, que não viemos ser enganados. A terceira aplicação para nossas vidas, irmãos, é que precisamos trabalhar em sintonia uns com os outros.
Assim como o apóstolo Paulo tinha Timóteo como cooperador, nós precisamos, como igreja do Senhor, termos a mesma sintonia. Precisamos ter a mesma sintonia. E isso é no evangelismo, que todos possam ter o entendimento que precisamos evangelizar. Isso é vir aos cultos de doutrina, aprender mais de Deus, precisamos ter essa sintonia. Isso é de vir na escola bíblica dominical, é ter a mesma sintonia. Eu não sou o apóstolo, mas eu fui o enviado de Deus como pastor para essa igreja. Então os irmãos precisam ter essa sintonia, o mesmo pensamento, a mesma visão, para que possamos ganhar almas para o Senhor e o nome de Deus seja glorificado por meio da nossa vida. Qual Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E quando assim fizermos, os homens vão glorificar a Deus por causa das nossas boas obras que fizemos, porque temos a luz de Cristo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Se Deus quiser, nós vimos hoje somente a primeira verdade, ou melhor dizendo, a primeira análise, que foi a credenciais do apóstolo Paulo. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, vamos ver as credenciais da igreja de Colossos e as credenciais do Evangelho. Por isso, peço que os irmãos leiam esse livro, estudem esse livro, para melhor assim nós compreendermos a palavra de Deus. Irmãos, eu precisei passar, porque senão eu não iria terminar.